Boa noite, meus amados. Estamos juntos e misturados para mais uma ministração que nos faz crescer em Cristo, né? E em graça. Então sejam todos bem-vindos a esta ministração. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Convidar pessoas para assistir esse vídeo. Pode ser posteriormente ou ao vivo aqui no Facebook. E também no YouTube. Lá no YouTube é vídeo, né? Mas é a mesma pregação. YouTube Ed em Nova Aliança. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Senta aí no seu sofá ou na sua cama, não sei onde você está. A posição que você está não me interessa. E vamos para mais uma ministração. Amém? Meus amados, eu sempre tenho falado com vocês, para as pessoas que têm me seguido, têm assistido os meus vídeos, e que têm procurado viver em graça, né? Porque é muito maravilhoso viver em graça. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. O entendimento da graça não é tão fácil assim, né? Então, eu sempre tenho falado, você que tem procurado assistir os vídeos pregadores da graça, tome cuidado, né? Aconselho, já tenho aconselhado e volto a aconselhar, aconselho você a assistir os vídeos de pessoas que talvez você conheça, que você já tem se identificado como aquela pessoa, realmente ela prega a graça de Cristo. Aquelas pessoas que têm procurado pregar a graça de Cristo o mais limpa possível, né? Eu sempre tenho falado isto. E nessa noite eu vou tocar aqui em alguns assuntos sobre isto, no decorrer da nossa pregação. Por isso eu pedi para você prestar muita atenção no que nós vamos ler, né? E abra a sua mente, abra a sua Bíblia e vamos para a ministração. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo... Vamos ler o 22. Após todas as coisas, né? E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça, então você já está falando de quem nós estamos falando, já está vendo, né? Entendendo de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do Cristo ressuscitado. Nós não estamos falando de Jesus de Nazaré. Nós estamos falando do Cristo ressuscitado. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu a igreja, aqui ó. E deu a igreja. Permita que eu comente aqui um pouquinho, assim você passa a entender um pouco melhor também, né? Aqui onde entra a nossa herança. Aqui onde entra o testamento nosso, né? Porque Deus entregou tudo ao seu Filho, né? Na manifestação de Filho. Esse Filho morreu, mas Deus já tinha entregado para ele. Então essa herança tinha que ficar para alguém. E ficou para quem? Para nós. Então, você entendeu? Preste atenção, meus amados. Você está, como eu posso dizer, está com um bolão de ouro na mão e não sabe usar ele, né? Não sabe usufruir dessa riqueza que você tem nas suas mãos. Então, então aqui, só esse versículo, ele já nos mostra que tudo as grandezas, todo o poder que Deus tinha e tem hoje, né?
Chegou o momento que ele entregou ao filho para que ele mandasse. Então, dentro dessa manifestação, o filho podia fazer de tudo. O filho só não podia mandar naquele que entregou tudo a ele. Você vai entender isso aqui um pouco mais à frente, né? Então, aí o filho morre, nós herdamos o quê? Herdamos esse poder, essa sabedoria. Que com sabedoria nós vamos usar ela a cada dia. Nós precisamos usar essa sabedoria que Deus nos deu. Amém, meus amados? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja. Então, na manifestação do filho, ele teve um tempo para mandar, para usufruir de tudo que Deus pôs na mão dele. E ele usufruiu, né? Então, meus amados, a igreja está aí com tudo na mão e não está sabendo usufruir, não está entendendo nada do que ela tem na mão. Porque se ela tem esse poder aqui que deu à igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E mais na frente eu vou afinar um pouco mais essa igreja de Cristo, né? Porque, infelizmente, tem pregador da graça que prega muito bem, desenvolve um trabalho muito bom, muito bonito, mas, infelizmente, ainda defende a reunião, a congregação, a união da igreja. Mas o que falta de entendimento nesse ponto é que Cristo, ele uniu a igreja que Cristo já uniu. Quem uniu foi Cristo. Quem congregou foi Cristo, porque nós estamos congregados com Cristo, unidos com Cristo espiritualmente. Então, meus amados, se nós somos a igreja espiritualmente, não é proibido, mas não há a mínima necessidade de você estar semanalmente congregado com um povo, uma turma de gente. Porque se isso fosse necessário, a igreja deixaria de ser espiritualmente. Então, eu não estou dizendo que é errado, mas também não apoio. Você se reúne com pessoas, amém. Prega a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, prega, amém. Mas dizer que se nós não tivermos, se você não tivermos junto no local, nós não somos a igreja, isso eu não posso afirmar isso aí. Porque a igreja de Cristo, ela não está congregada, não é com homens, já estou cansado de falar isso. A igreja de Cristo, ela está congregada com Cristo, espiritualmente. Então, resumindo, a igreja ela está congregada com Cristo 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Amém? Então, vamos lá. Dizer que o poder, nós vamos falar sobre esse poder está na igreja quando ela está unida, isso não é verdade. Tá bem? Volta um pouquinho, nós lemos o versículo 22, volta no versículo 18 e vamos parar no 22 de novo. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Então, se você já tem
é um cristão, tem essa sabedoria, esse espírito de entendimento dentro de você, você já entende que essa iluminação do coração não é coração puf, 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 puf. É entendimento. Amém? Então, meus amados, é esse entendimento que eu pretendo chegar até você nessa noite. Que nós venhamos entender isto. Amém? O vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Saber a esperança do seu chamado. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, quando você tem esse entendimento, você tem esse espírito, né? Quando você tem esse espírito dentro de você, quando Jesus te congregou, te deu esse espírito de sabedoria, né? Que você é a igreja de Cristo, nós somos a igreja, Ele é o cabeça, e que essa glória, essa herança dessa glória está em nós, nós não precisamos mais de estar congregado com ninguém. Nós precisamos dele. E ele pode até precisar de nós, mas nós não precisamos estar congregados junto com homens, porque a igreja de Cristo ela é espiritual. Amém? 19. Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Para com os que cremos. Está sempre no plural isso aqui, né? Sempre você vai encontrar no plural. Mas isso não quer dizer que a igreja de Cristo, como alguém defende, tem que estar reunida. Que a igreja de Cristo tem que estar reunida. O poder de Cristo está na igreja quando ela está reunida, não. Então, quando nós não estamos na igreja, nós estamos largados, né? É isso? É assim que funciona? Se você não está congregado, o poder de Deus não está sobre você, Deus não pode te defender, Deus não pode te dar livramento se você não está congregado. Então, essa história de o poder de Deus estar com a igreja congregada, isso é ironia. Para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. 20. O qual exerceu ele, foi ele que exerceu, ele em Cristo, né? Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando. Deus Pai exerceu esse poder em Cristo no momento que ele estava preso numa cova. Cristo não morreu. Quem morreu foi o corpo. Cristo, ele é espírito, espírito não morre. Ele apenas estava subjugado, ainda, porque até aquele momento a morte ainda tinha poder sobre a cova. Então ele estava subjugado a uma cova. Mas Deus foi lá e tirou ele de lá. Não é isso que nós estamos entendendo? Ressuscitou dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, não é no paraíso, nos lugares celestiais, que é onde a igreja se encontra. É onde a igreja se encontra. 21. Acima de todo principado, que na religião isso aqui é acima de Satanás, mas não é Satanás. A palavra principado, ela vem da terminologia príncipe, né, que manda, tem quase o mesmo poder do rei. Principado, então, tanto faz ser filho ou o próprio rei, né? Principado é quem manda, não é um Satanás, é quem manda. E potestade e poder, né? O dom e domínio,
por exemplo, o presidente, ele tem isso aqui, tudo isso aqui reunido na presidência. No seu título de presidente, ele tem tudo isso aqui reunido nele. Aí vai se distribuindo, governador, prefeito, né? Domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, lá pelo ano 50, lá pelo ano 60, né, no presente século, naquele século, primeiro século cristão, no presente século, no primeiro século cristão, mas também no vindouro, ou seja, chegou até nós. Este vindouro chegou até nós. Então, nós herdamos esse poder porque ele deu à igreja, de presente aqui. Esse poder está com vocês. Então, se você tem esse entendimento, essa sabedoria, que esse poder está com você, você não pode andar temeroso a governos, né, que você vai saindo fazendo arruaça. Você tem que temer ao Deus Pai, né? Você não pode andar temeroso com Satanás, com anticristo, que a Bíblia nem tem essa palavra anticristo. Eu acho que, se não me engano, foi Pedro que se referiu uma vez só, essa palavra aparece na Bíblia. Mas o que aparece é o homem da iniquidade, né? E no poder de vindouro, 22, nós prometemos até o 22. Aí chegou no 22. E pôs tudo isso aqui que nós lemos, né? Do 18 ao 21. E pôs o quê? Nas mãos da igreja, que a igreja precisa entender isso. Que ela não precisa de pastor, ela precisa de Cristo. Ela precisa de Cristo. Ela não precisa de intermediário se não for o Espírito Santo. Então, se eu não preciso de intermediário, o que é que eu vou fazer reunir num lugar se todo dia que eu vou lá tem um homem, um único homem, o mesmo homem, né? O único é o mesmo homem pregando. Então ele se tornou um pastor, que queira, que não queira, se tornou um pastor sobre aquela igreja que está lá na frente. A igreja não precisa disso, porque ela é espiritual. Ela precisa de Cristo. A igreja está congregada, eu repito, a igreja está congregada 24 horas por dia. Então, se você estiver dentro de um local, seja com placa ou não sem placa, ou fora, não faz diferença. Você é a igreja. Você sempre vai ser a igreja, porque a sua congregação está entre você e Cristo. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, um pouquinho atrás. 1 de Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo... Nós vamos ler até o 21. Nós vamos ler do 12 até o 21. Versículo 12. Porque assim como o corpo, né, é a igreja, você vê, a igreja é uma só. A igreja é uma só. Não é a igreja universal, a igreja do reino do poder de Deus, não existe isso. A igreja é uma só. Então, aonde essa igreja estiver, ela está congregada. Aqui no nosso país, dessa hora em diante, alguém já vai dormir. Vai chegar uma hora que a maioria do povo vai estar dormindo aqui no nosso país. Mas lá fora, lá é dia já.
Então, esse povo está congregado. A nossa congregação, mesmo dormindo, nós estamos congregados com Cristo. Não tem como. Não tem a mínima possibilidade de nós ficarmos descongregados. Não tem a mínima. Porque nós somos a igreja espiritual. A nossa congregação ela é em espírito e em verdade. Não é em carne. Se fosse em carne, que nem no princípio, né? Aí sim. Assim como no corpo é um e tem muitos membros, né? Tem muitos membros, é aqui que muitos pregadores se perdem. Acha porque nós somos, eu sou um membro, eu não sou, se eu falar eu sou alguém, vai depender da pergunta. Se eu reconheço que eu sou um membro, presta atenção, eu reconheço que eu sou um membro da igreja de Cristo. Mas se alguém me para e talvez ela não sabe, ela veja até através das minhas palavras, me vê um cristão, e ela não sabe que igreja eu frequento. Aí ela pergunta, que igreja você frequenta? A igreja de Cristo. Ah, mas nós também somos igreja de Cristo. Que igreja você vai? Aí eu sou obrigado a dizer o quê? Eu sou a igreja, eu não vou em lugar nenhum. Aí cabe a resposta, eu sou a igreja. Não vou em lugar nenhum. Porque eu estou congregado com Cristo. A igreja é Ele. Nós somos a igreja dele. É Ele o cabeça, é Ele o pastor. Ele é tudo. Amém, meus amados? Membros. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Todos os membros constituem um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, Paulo fazendo aqui uma terminologia, né? Pois, versículo 13, em um só Espírito, aqui, presta atenção, em um só Espírito. Quem é Espírito? Espírito de Deus, Espírito Santo, né? Que é com E maiúsculo. Se tiver com E minúsculo, já não é mais Espírito Santo. Tá bem? É sabedoria. Um só Espírito, todos nós fomos batizados, que os pastores dizem que não, tem que ser batizado nas águas. Mas aqui está dizendo todos nós, toda a igreja. Então se a pessoa, ela precisa de se batizar, então logo essa não faz parte da igreja de Cristo. Não faz parte da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, Ele batizou, né? Ele consagrou, Ele santificou. Então não tem como sair buscar santificação, não tem como. Temos batizado, fomos batizados em um só corpo. Em um só corpo. Quer judeu, quer grego, quer escravo. Porque naquela época, antes de Cristo, havia todas essas separações aqui. Toda essa separação. Os judeus, eles se sentiam os donos da promessa de Deus. O resto não tinha nenhuma importância para com Deus. Isso na mente dos judeus. Não estou falando que Deus via assim, mas os judeus se via assim, né? Grego quer escravo, quer livre, e todos nós, todos, judeu, grego, escravo, livre, todos nós foi dado a beber de um só Espírito. De um só Espírito. Então, não tem como uma igreja dizer que é de Cristo se as doutrinas deles não estão igual a isso aqui. Porque aqui está dizendo que o nosso batismo foi com Ele, foi na cruz, foi no sangue. O Evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo,
diz que Jesus de Nazaré, ele celebrou a última Páscoa. Então não tem como ter Páscoa mais. Tem alguém praticando Páscoa, que é a chamada Santa Ceia, então esse povo não pode ser de Cristo. Porque nas doutrinas do Evangelho de Cristo é que o batismo foi no sol, foi na cruz, foi no sangue, é o Espírito, é o mesmo, né? A Santa Ceia não existe, que é a Páscoa, não existe mais, porque ele celebrou a última, né? A beber do mesmo Espírito. 14, porque temos, vamos ler até o 21, né? Porque também o corpo não é um só, não é um só membro, mas muitos. Mas muito. Se disser, eu só quero, meus amados, só quero que você entenda o seguinte. É porque o que se pregam por aí, que a igreja tem que se congregar. A igreja precisa se congregar. Tem uns que até se defendem que não é necessário todo semanalmente, mas tem que estar congregada. Porque o poder de Deus, é assim que eles dizem, né? Porque o poder de Deus está na igreja, quando ela está na igreja. E uma pessoa só não é igreja, mas o poder de Deus está em todos, na igreja em si. Isso é o que a palavra nos quer dizer aqui. Que o Espírito dele está na igreja, independente aonde esse corpo está, onde esse membro está. Mas ele não pode sair, esse membro não pode sair do corpo. Amém? Então, independente que eu estou aqui sozinho ou com muita gente, nós não podemos sair desse corpo. Então o poder de Deus está na igreja, que é o corpo. Então, aonde nós estivermos, e eu, principalmente eu, já pude comprovar dessas grandezas de Cristo na minha vida, os livramentos que eu já tive, né? Eu não estava congregado dentro da igreja quando chegou o livramento. Então, tão logo esse negócio aí que o poder de Deus está na igreja, quando ela estiver congregada, isso não funciona. 15. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, se eu disser que eu sou a igreja, eu estou me referindo, mas não deixo de ser, eu estou no corpo. A igreja é considerada, segundo o que está escrito, a igreja toda é a igreja de Cristo. Então, quem for de Cristo é a igreja de Cristo. Agora, aonde ela estiver, não vai fazer diferença, esteja em um, esteja em dois. O poder de Deus vai agir na sua vida da maneira que você crê, da maneira da sua fé. Ele age na sua vida, né? Não pode ser do corpo? 16. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser. 17. Se todo o corpo disse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde há o olfato, né? Onde há o olfato? Mas Deus dispõe os membros, dispõe aos membros. Então aqui já está se falando, Deus dispõe aos membros o seu poder. Então, o pastor que prega, o pregador que prega, defendendo a congregação, porque tem que se congregar, porque Deus diz, a palavra do Evangelho diz que o poder está na igreja, e a igreja separada não é igreja. Mas aqui, quando nós paramos, por isso o corpo nem por isso deixa de ser
É o 17 nós estamos? Não, é o 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Amém? 19. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Então, assim como também não existe corpo sem membro. Amém, meus amados? Mais uma vez eu repito, não há necessidade de congregação. Não existe essa que o poder de Deus está na igreja quando ela está reunida. Por isso que a igreja tem que se reunir, os pregadores que defendem isso aí, né? Tem que se reunir, porque está escrito, porque o poder da igreja, o poder foi dado à igreja. Então, se ela não estiver reunida, ela não é igreja, ela é um membro. Não existe isso, meus amados, não existe. Fosse um só membro. Onde estaria o corpo? 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Não pode os olhos dizer às mãos, precisamos de ti. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. 22. Era o 22? Nós não leu o 22, não. Vamos pular esse 22. Eu vou ler só o 27 aqui, né? O versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, né? Vós sois o corpo de Cristo. Quando se fala de corpo e igreja é a mesma palavra. Mas só, meus amados, esse corpo de Cristo aqui, ele é espiritual. Porque se fosse haver essa obrigação, a necessidade de estarmos congregados, logo a igreja de Cristo, ela não era espiritual. Porque uma vez que nós estamos congregados fisicamente, cai por terra o que? A espiritualidade. Porque nós estamos fisicamente, mesmo falando de Jesus, de Cristo, de Deus, mas nós estamos fisicamente. Então, a palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo, dada a Paulo, está sobre espiritualidade. Então, estando junto ou não estando, o poder de Cristo, o poder de Deus, vai operar na sua vida. Você só basta crer e ter fé para isso. Você sabe, eu falei no primeiro, você sabe o que fazer de uma bola de ouro que está na sua mão, você fica rico. Se você não sabe, joga lá no chão, né? Porque a nossa comunhão com Cristo é espiritualmente, a igreja de Cristo ela é espiritualmente, né? Então não tem individualidade em nada. Se não tem individualidade, aonde nós estivermos, o poder dele opera em cada um de nós. Porque nós somos a igreja espiritualmente, e espiritualmente é impossível nós deixarmos de estar congregado com ele, né? Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo, individualmente, membros do corpo. Então, se eu estou aqui e você está ali, outro está lá no outro estado, não importa. Nós somos o corpo da igreja, porque ela é espiritualmente. Abra sua Bíblia em Efésios, volta lá em Efésios. Efésios capítulo 3.
Efésios capítulo 3, no versículo 8 ao 10, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, Paulo está se referindo a ele, né? Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Versículo 10. Para quê? Pela igreja. A igreja, quando a palavra fala igreja, está falando de em geral. Em geral. Não está falando de um povo que está congregado aqui, outro está congregado lá. Independente. Aonde ela estiver, ela está congregada. Porque aqui não está... A palavra está dizendo que a igreja é ministrada pelo fulano, pelo cicrano. Não. Que o nosso pastor, ele é Cristo. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então tem muitos evangélicos e até mesmo muitos cristãos que não está sabendo ministrar esta sabedoria de Deus nela, em cada uma das pessoas, cada um de vocês. Porque ela pensa que ela só tem poder se ela estiver na igreja. Não. O poder de Deus está na igreja, mas a igreja é uma só. Ela não se dilui. É isso? Não sei se é essa a palavra certa. Então, aonde estiver, nós temos o poder de Deus. Mas para isso você precisa ter fé. Agora, conhecido agora, né? Torne conhecido agora nos principados e potestades. Você vê, se qualquer pessoa, principado aqui, nos que mandam, se eles tiverem o conhecimento de Deus, né? Se esses principados que mandam, se eles tiverem o conhecimento de Deus, eles ministram o seu mandato, né? Com sabedoria, levando aquele povo que ele está sobre cabeça à vitória. Tendo boas vidas, boas condições, né, de estudo, de saúde, enfim, escolaridade. Se o principado, ele tem o conhecimento de Deus. E potestade de todos os lugares, celestial, que eu já falei que é aqui, nessa atmosfera em que nós vivemos, não é o paraíso. Não, 11 não. Nós ia ler até só 2. 2 de Coríntios, volta um pouquinho mais. 2 de Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do 10 ao 12. Ao 12 ao 13. 2 de Coríntios, capítulo 4, vamos ler do 10 ao 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, isso não quer dizer que você tem que carregar Jesus nas costas. Esse morrer de Jesus é aquilo que foi conquistado na cruz. Tá bem? Aquilo que foi conquistado naquela cruz é o que nós temos que levar, carregar, dar testemunho disso aí. Né? Por exemplo, Jesus me santificou? Sim, eu estou carregando ele na cruz. Jesus me batizou? Sim. Eu não só estou carregando ele na cruz, ele nas costas, né? Como eu estou louvando a Deus, louvando a ele, dando louvor a ele. Porque o verdadeiro louvor na igreja de Cristo, que ela é espiritual,
não é cântico. Cântico os levitas faziam. Os levitas que eram encarregados ao dízimo, presta atenção, igreja. O dízimo era um cargo dado aos levitas e o que? O louvor também era dado aos levitas. Então, o nosso verdadeiro louvor hoje a Cristo não é cantar um hino. O nosso verdadeiro louvor dado a Cristo hoje é confessar o que foi feito naquela cruz. Amém? Morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. E Paulo está se referindo aqui a Jesus, né? Não é que eu tenho que fazer isso hoje, porque Paulo está se referindo aqui porque Paulo e todo esse povo aqui, eles viviam o reinado de Jesus. Mesmo ele foi morto, crucificado, acesso aos céus, o reinado ainda estava nas mãos de Jesus. Amém? De Yahshua. Eu prefiro chamar Yahshua. Estou chamando Jesus para que todos entendam. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha que beleza. Para que o poder de Jesus aqui, né? A morte de Jesus, para que também a vida de Jesus, o poder que Jesus tinha, ele viesse se manifestar na minha vida carnal. Não é mais espiritual aqui. Saiu da esfera espiritual, agora é na carne. Isso quer dizer o que, meus amados? Alguém pode dar um comentário aí? Isso quer dizer o que? Que quer nos dizer isso aqui? Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Isso quer dizer que quando eu estiver na rua, ele vai me livrar dos ladrões, né? É isso. Você entende? Porque eu estou entendendo isso. O poder de Jesus vai se manifestar na minha vida carnal, eu estou protegido, não só espiritualmente, mas também a minha vida carnal também vai estar protegida. Se eu estou protegido com esse poder de Jesus, estou protegido do quê? Estou livre de ladrão, né? Assalto, né? Assim, quantas vezes eu já até comentei isso aqui, quantas vezes eu esqueci este celular no guidão da moto e teve uma das vezes que ficou mais de hora num lugar que passando muita gente ali, e quando eu voltei estava lá, porque eu não deixei lá porque eu quis, eu deixei lá por conta de esquecimento. Então saiu da minha esfera horizontal e caiu na esfera horizontal dele. Está guardado. Amém? Isso é ter fé. Amém? 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Mas em vós a vida. Se eu ver se eu leio o outro aqui, eu acho que eu marquei 12 duas vezes. Vou ler o 13. Eu marquei 12 aqui, mas acho que eu tenho marcado 13. O 13, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito. Agora aqui o Espírito está com E minúsculo. Tendo, então, a mesma sabedoria, o mesmo entendimento. Então, a Igreja de Cristo, ela tem que viver em comunhão com Cristo, no mesmo entendimento que Ele tem nos dado. Quando nós andamos nesse entendimento, e às vezes nós saímos da nossa esfera
horizontal, caímos na esfera vertical, onde só Ele pode fazer. Amém, meus amados? Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, tem umas 3 passagens aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa. Que promessa que é essa? Alguém já se esqueceu? O poder que foi dado a Jesus de Nazaré foi dado a nós, foi deixado para nós. Então, Paulo está pegando aos Hebreus, tendo-nos deixado a promessa, de entrar no descanso de Deus, suceda parecer. Que parecer que é esse? Nós somos de Cristo, procuramos viver o máximo do seu evangelho, das suas doutrinas, mas tem certa hora nas nossas vidas que essa maré quer nos arrastar. E podemos dizer que em muitas das pessoas, em muitas vidas, não é nem uma maré, é um tsunami daquele que deu lá do Paraná nessa sexta-feira, arrastando tudo. Amém? Mas você não pode o quê? Perder a sua fé. Parecer que algum de vós tenha falhado. Então, viver essa vida em Cristo e certas horas das nossas vidas, a coisa aperta de certa maneira que às vezes passa pela nossa cabeça. O que foi que eu fiz? Aonde eu errei? Aonde eu caí? Isso que passa na nossa cabeça. Será que Cristo nos abandonou? É lógico que não. Amém? Talvez você esteja provando sua fé. Versículo 2. Porque também a nós fomos anunciadas as boas novas, como se deu com eles. O que é que Paulo está dizendo aqui? Aos gentios, aos hebreus. Como o evangelho está sendo anunciado para eles, os outros lá do outro lado, a turma da lei, também estava sendo anunciado para eles de uma maneira meio diferente, mas estavam com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou. Muita gente tem ouvido a graça de Cristo, mas a vida dela não muda, é o mesmo atraso, ela não faz essa diferença acontecer na vida dela, ela não usa essa bola de ouro em favor dela. Então a vida dela não muda. Uns até entram aqui nessa página, eu vejo essas pessoas uma vez, 2, 3, mas pensa que não, a pessoa sumiu. Às vezes, eu tenho o nome até de alguns deles, mas não quero falar. Às vezes eu penso até que essa pessoa saiu do Facebook, da minha página do Facebook, ela se desligou da minha página. Aí eu pesquiso lá, ela está lá. Ou seja, ela apenas deixou de ouvir a palavra, viver, se edificar na palavra de Deus. Simplesmente ela fez isso. Ela é obrigada a me assistir todos os dias? Não. Mas uma coisa é certo. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais a sua vida vai crescer, você vai
ter ferramenta para controlar a sua vida. Porque o Espírito de Deus vai entrar em você. A sabedoria de Deus vai entrar em você. Eu prego, ministro essa palavra aqui às quartas e os domingos, mas não pense você que é só isso. Eu ouço outras pessoas. Quando eu não estou pregando aqui, estou em casa, dificilmente eu não estou fazendo nada, eu vou ouvir a palavra pregada por outras pessoas. Porque cada um de nós temos algo a ensinar para os outros. Nós temos algo a aprender com os outros. E eu repito, antes que você diga, mas você não disse que nós não precisamos de ninguém? Eu vou responder. Eu não preciso me congregar com alguém. Ouvir aquela pessoa pregar dentro de um recinto fechado. Que em muitos lugares tem até porteiro. Se você tentar sair para ir embora, ele vai indagar você por que você está saindo. Você está me entendendo? Você aprende comigo, eu aprendo com você. Sem nós estar no mesmo local. Aí sim. Amém, meus amados? Ele aproveitou, visto que não ter sido acompanhada pela fé. Não ter sido acompanhada pela fé. Tem muita gente aí que diz que é evangélica, toma Santa Ceia, quer Páscoa, né, se batiza nas águas, que não serve para nada também. Mas quando você vai falar com ela não tem fé. Porque tomar Santa Ceia não é fé, que é algo físico. Fé é algo que não se pode apalpar. Então ela toma Santa Ceia, se batiza nas águas, faz jejum, tudo físico. Então isso não é fé. Naqueles que ouviram, amém? Volta lá em 2 de Coríntios, e eu nem vou voltar não, porque nós já lemos lá. Era o versículo 12 que eu repeti aqui, porque eu estou sem caneta, então já ia refazer isso aqui. O versículo 12 que eu marquei 2 vezes, mas eu li o quê? O versículo 13. Era o versículo 13 que nós íamos ler. Pula essa parte aí. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo... Tem só essa passagem mais uma. Mateus, capítulo 7... versículo do 24 ao 27. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, isso aqui é Jesus quem falou essas palavras, né? Pedro apenas copiou. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras, e as pratica. Então, não basta você até ouvir, não basta você ouvir a palavra, você tem que praticar. O porquê que muitos, como eu acabei de falar no instante, muitos têm acessado essa página, eu vi, já cheguei a ver essas pessoas, não é uma só, essas pessoas várias vezes, mesmo que ela não ouviu aqui ao vivo, mas depois fica registrado a passagem no momento em que ela acessou essa página. Ela ouviu a palavra, mas não praticou. Não praticou, até concordou. Deu um joinha, mas não praticou. Não adiantou nada. Tá vendo? A palavra, e as pratica, será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu.
contra aquela casa que não caiu. Eu vou até entrar aqui com um pouquinho, você tenha paciência. Por exemplo, eu conheço pessoas que já acessaram essa página. Eu sempre ouvi ela, não via ela toda a pregação, mas ouvia ela de vez em quando ela acessava, às vezes ao vivo, às vezes acessava depois. Ela ouvia a palavra, mas não praticou. Quando ela não pratica, ela pega até um conhecimento. Ela até conhece a palavra, fica conhecedora da palavra, mas ela não pratica. Quando ela não pratica, ela não consegue o quê? O domínio na sua vida. Por exemplo, digamos que eu bebia 1 litro de cachaça. Todo dia 1 litro de cachaça. Só via bêbado. Aí eu acessei uma página de alguém, de um pregador desse, da graça, dizendo que eu não posso tomar, não sou proibido tomar, mas eu tomando 1 litro de cachaça todo dia, vai vir a cirrose, vou andar com a cara na sarjeta, vou perder minha credibilidade. Eu ouvi isso aí. Eu concordei com ele. Mas continuo bebendo 1 litro de cachaça. Por quê? Eu não tenho domínio. Eu não pus na prática. Se eu tivesse posto na prática, eu ia ter o domínio da cachaça. Eu podia até beber uma dose, 2 doses, mas não vou tomar mais. Por quê? Eu pratiquei. Eu estou no domínio dela. Amém? 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras, e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27, vamos ler até o 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com o ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? O que é que faltou na pessoa? A pessoa ouviu a palavra, mas não praticou. Ela concordou. Quantas pessoas já têm notado que ela tem concordado com tudo isso que eu tenho pregado aqui nessa página? Mas ela não tem posto em prática o que ela tem concordado. Não basta concordar, tem que pôr na prática. Amém? E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Um versículo só, versículo 20. E o versículo 20 nos diz isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em quem? Opera em nós. O poder aqui, ele não está dizendo aquele que eu entreguei o poder, para o bispo, para o apóstolo, para o pastor, para o sacerdote, para o papa. Não, ele entregou esse poder a todos nós. Mas nós só fazemos uso desse poder se nós obedecemos, colocando em prática aquilo que nós ouvimos ou que nós lemos. Amém, meus amados? Então, sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida que você vive em cima dessa terra. Em todas as áreas da sua vida, espiritual, sentimental, familiar, trabalho, amém? Sejam todos abençoados com a prática do Evangelho que você colocar na sua vida. Você vai ter paz, vai ter alegria, né? Você não vai ver mais nenhum demônio em volta de você, né? Você já conheceu quem é o demônio?
Porque o cristão que é cristão, ele conhece quem é o demônio. Uma vez que ele conhece, ele sabe dominar. Ele tem como dominar, ele tem o poder, recebeu o poder. Jesus na cruz, ele diz que venceu o Satanás. Mas e esse poder? O que é que ele fez com esse poder que venceu o Satanás? Deu nas nossas mãos. Então, se ele venceu, com esse poder que ele me deu, eu venço também o meu Satanás. Amém? Paz eterna a todos vocês e até quarta-feira. Amém? Eu espero vocês por aqui.